Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você iniciar muito bem o seu dia. Um bom dia para todos vocês, um bom dia para a família 659. Hoje é a manhã onde nós vamos mergulhar aí na palavra de Deus. Vamos orar juntos, vamos consagrar o nosso dia ao Senhor. Talvez você esteja aí já se arrumando, levando criança para a escola, tomando seu café, trabalhando. Mas esse momento aqui nós vamos dedicar em oração. E Deus vai falar ao nosso coração em nome de Jesus. Um bom dia Dona Marlene, seu Valério, bom dia Sandra, bom dia Sônia, bom dia Elineide, bom dia Leia, bom dia Luzimar, bom dia Fabim, bom dia Doredilce, bom dia Anderson, bom dia Fabiana, bom dia Cleonice, bom dia meu amigo William, bom dia Tânia, um bom dia família 659, que bom que nós estamos juntos aqui. E vamos começar esse momento aqui com um momento de oração. Eu já quero convidar você aonde você estiver, para a gente poder se unir em oração e orarmos juntos, consagrando o nosso dia a Deus, consagrando nossa família ao Senhor, consagrando a nossa casa a Deus. Deus tem uma palavra no nosso coração hoje, uma palavra que com certeza norteará a nossa vida em nome de Jesus. Ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar nas Tuas mãos agora as nossas vidas, quero entregar nas Tuas mãos o nosso coração. Espírito Santo de Deus, quero nesse momento consagrar o nosso dia ao Senhor, consagrar a nossa casa ao Senhor, a nossa família, que a presença do Senhor venha sobre nós. Senhor, que a Tua palavra venha ministrar o nosso coração. Senhor, nós confiamos em Ti, nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Espírito Santo, enquanto nós estamos aqui meditando na Tua palavra, que o Senhor venha operar milagres dentro da nossa casa, operar milagres dentro do nosso coração. Senhor, que enfermidades venham desaparecer. Senhor Deus, que pessoas sejam curadas, que a provisão do Senhor venha sobre nós, que as portas do céu se abram sobre a nossa vida. Nós também pedimos ao Senhor proteção, Deus. Protege as nossas vidas. Livra, Senhor, nossa família de todo mal. Livra, Senhor Deus, nossas cidades. Nós entregamos ao Senhor as nossas cidades. Clamamos ao Senhor por um avivamento, Pai. Clamamos ao Senhor por livramento, Senhor. Em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor essa manhã e Te agradecemos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Bom dia. Amém, meus queridos. Vamos então para a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E Efésios, capítulo 4, versículo 3. Vamos meditar na palavra. Atos capítulo 2, versículo 42. Lembrando você que a gente tem a nossa leitura anual, nós estamos fazendo ela, né? Nós estamos permanecendo na nossa leitura anual, na Bíblia completa aí nesse ano, e a gente está lendo o livro Uma Vida com Propósito. Esse livro é o que a gente está meditando nesse mês de abril. Eu estou utilizando ele como parte do devocional para a gente poder aproveitar as reflexões dele, são muito boas, tem nos abençoado. Agora, recentemente a gente começou a falar sobre comunhão e hoje vamos continuar falando sobre comunhão, comunidade. Deus tem nos abençoado muito, temos aprendido muito na palavra. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações.
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Eu quero que você vá comigo agora em Efésios capítulo 4, versículo 3. Versículo 13, perdão. Não, é 3 mesmo, está certo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse é o nosso tema de hoje, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Vamos falar sobre cultivando uma comunidade. É o dia 19 aqui do livro Uma Vida com Propósito, sobre isso que nós estamos falando. O autor sugere algumas orientações para a gente poder cultivar, né, essa vida em comunidade. Bom, eu estou fazendo um paralelo com a família para ficar mais fácil a gente entender. A tua família também é uma comunidade, a tua família é uma comunidade de pessoas que vivem juntas ali. Antes da gente continuar, compartilha aí o devocional, vem aqui, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe, assim que você compartilhar, escreve no comentário aí, Jesus, tá bom? Jesus. Escreve, não desiste da pessoa que está compartilhando não, continua compartilhando, né? Vamos abençoar a vida dessa pessoa. Hoje uma palavra de perseverança para você, não desista das pessoas que você está compartilhando. Com certeza as nossas orações também têm alcançado esses corações, né? Fazem parte das nossas orações essas pessoas, em nome de Jesus. Vamos lá, para quem está chegando aí, bom dia, Deus abençoe vocês. Então, a comunidade, uma vida em comunidade, né? Eu estou fazendo esse paralelo com a família. Exige da gente muito esforço, mas nós também temos a necessidade da comunidade. Nós precisamos, a família ela completa a nossa vida, ela complementa a nossa vida, os vínculos com as pessoas complementam. E a igreja é uma família. A melhor definição, né, para a gente definir o que é a igreja, tem tantas definições, né, que a gente pode usar, mas a melhor talvez que abrange todas elas, a igreja é uma família. E essa comunidade, né, essa família, a tua família biológica, mas também a família da fé, exige de nós comprometimento. Não tem como nós termos uma vida em comunidade sem comprometimento. Nós precisamos. Eu vou formar uma família, eu preciso ter uma aliança, tá certo? É por isso que hoje um descrédito na família muito grande, as pessoas pouco valorizam o casamento, porque o casamento virou tipo um anexo, virou só um detalhe talvez da vida da pessoa, mas não é um detalhe. O casamento, ele é importante, né? O ambiente uma família, ela começa a ser formada com o casamento. Claro, talvez há pessoas aqui que passaram frustrações no casamento, de repente o casamento se desfez. Mas para formar uma família é preciso uma aliança, né? E os filhos, eles nascem dentro dessa aliança. Na vida da comunidade da fé, na igreja, também é assim. Nós precisamos fazer uma aliança com Cristo, nós precisamos fazer uma aliança com o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós precisamos fazer uma aliança também com os irmãos. É uma aliança na vertical e na horizontal. Uma aliança que nós fazemos com as pessoas que estão junto conosco, naquela comunidade da fé, e uma aliança que eu faço com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma aliança, nós fazemos essa aliança. Isso vai exigir de nós esse comprometimento. Olha, se comprometa com Deus. Se comprometa com a igreja local, se comprometa onde você congrega. Aqui não é uma igreja, aqui é um momento devocional. Aqui nós temos um momento devocional, que também exige um comprometimento. Mas não como o comprometimento que você tem com a sua família na fé, com a igreja local onde você está e principalmente aí com o Senhor Jesus Cristo.
A vida em comunidade, ela exige de nós sinceridade. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto muito importante. A vida em comunidade, ela exige sinceridade. Alguns acabam usando isso de maneira errada. E acabam, às vezes, usam a sinceridade como falta de educação. Olha, não permita isso acontecer, de maneira alguma. Olha o que diz a palavra. Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Então, a verdade, ela deve ser anunciada, falada, mas ela deve ser anunciada e falada em amor. Crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A sinceridade, então, a franqueza é importante, mas ela tem hora e forma certa. Tudo tem o tempo certo. Eclesiastes capítulo 3. Existe o tempo certo para todas as coisas. Podem compartilhar aqui, tá, seus pedidos de orações. Podem conversar comigo aqui através dos comentários também. A Marlene está dizendo aqui: pastor, eu passei uma forte frustração no relacionamento depois de 27 anos de união. Que pena, Marlene, uma pena mesmo. É que Deus venha fortalecer você. Tenho certeza que nesse tempo aqui você vai se identificar. Algumas pessoas também já passaram por isso aqui. E que o Senhor possa te fortalecer. Uma aliança depende não só de uma pessoa, depende de duas pessoas. Né? E ela precisa ser lutada pelos dois. Às vezes luta um sozinho e consegue permanecer por um bom tempo, mas às vezes não consegue resistir. Esse é um assunto importante, tá? Eu gostaria até de fazer uma semana de oração pela família. Agora em maio eu vou promover, eu vou avisar vocês aqui no devocional para a gente se unir nesse propósito. Então a sinceridade, a franqueza, ela é importante, mas ela tem a hora e a forma certa. Nós precisamos ter coragem para resolver os conflitos. Os conflitos não podem ser colocados debaixo do tapete. Os conflitos, eles não podem ser ignorados, eles têm que ser resolvidos. Mas eles precisam ser resolvidos com a ajuda do Espírito Santo. Você está enfrentando conflitos, problemas com pessoas, às vezes dentro da sua própria família, na igreja. Então você também precisa da ajuda do Espírito Santo para poder resolver. A vida em comunidade, ela vai exigir a humildade. Então você tem que ter sinceridade, mas você tem que ser sincero usando as palavras certas. Cada pessoa tem um jeito de receber o que você vai dizer. Tem coisas que você não precisa falar, você precisa orar. Tem coisas que você tem a hora certa para você dizer. Tem coisas que você não tem autoridade para falar. Então você não deve falar para as pessoas, porque você não tem autoridade. Deve-se falar quem tem autoridade para falar. E aí você deve falar a verdade em amor. Seguir a verdade em amor. Nós temos que ter humildade para viver em comunidade. Uma família precisa de humildade. E já pensou, se todos da família tiverem as atitudes orgulhosas, todos forem orgulhosos, como que vai resolver um conflito dentro da família? Ou você acha que dentro de uma família não haverá conflito? Como que, se todos são orgulhosos dentro de uma igreja, como que vai resolver o conflito? Não vai. Como que vai resolver conflitos se os pastores, líderes são orgulhosos, soberbos? Não vai resolver conflito. A humildade, Jesus era humilde. Então nós precisamos trabalhar esse caráter no nosso coração, permitir o Espírito Santo trabalhar para que nós sejamos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Vou usar ele, estou usando uma parte do versículo e vou usar todo o versículo. Diz assim: sejam todos humildes, uns para com os outros. Uma atitude de humildade chama a atenção de Deus. Uma atitude de humildade chama a atenção de Deus. Marlene, fica tranquila, pode desabafar. Uma atitude de humildade, chama a atenção de Deus. O orgulho, ele ergue muros, o autor diz. Olha que frase legal.
O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade constrói pontes. A vestimenta adequada é a comunhão. Para a comunhão é a postura de humildade. Como nós precisamos cultivar a humildade no nosso coração. Como que nós precisamos cultivar a humildade em nosso coração. O Adriel está sugerindo aqui, pastor, faça uma semana para as pessoas solteiras, na palavra para termos ainda fé que existe jeito. Quem gostou da ideia da Adriele aí? Quem gostou da ideia da Adriele? De a gente fazer uma semana de oração aí pelas pessoas que estão solteiras. Compartilhe aí nos comentários. Uma boa ideia, Adriele. Uma boa ideia. Com certeza uma boa ideia. Existe esperança sim, Adriele. Existe jeito sim. Com certeza. A Bíblia fala, Deus, Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse versículo não te chama a atenção? Que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Ele concede graça aos humildes. Ele concede graça às pessoas que são humildes. Ele se opõe ao orgulhoso. Em algum momento, os orgulhosos, eles parecem prevalecer. Você vê na internet, anúncios que aguçam, o desejo do coração das pessoas, são marcados de orgulho, soberba. A pessoa diz, eu posso, eu tenho. Isso chama atenção, porque isso vai... Aquela pessoa que tem um pouquinho de desejo de ter alguma coisa, a pessoa vai lá, eu queria ter aquele carro, eu queria ter fazer aquela viagem, eu queria ter essa vida. Então o orgulho é algo perigoso, a soberba é algo perigoso, cobiça é algo perigoso no coração de um ser humano. Não permita que isso venha crescer no seu coração. Pode parecer que o orgulho e a soberba, pode parecer que essa cobiça, pode parecer que essas pessoas estão prevalecendo e elas estão corretas e estão ganhando, mas elas estão perdendo e cavando o próprio túmulo. Elas estão perdendo e cavando o próprio túmulo. Você não está perdendo nada em ser uma pessoa humilde. Primeiro, você está agradando o coração de Deus. É o mais importante. E segundo, você está construindo pontes e não muros. Deus está com você. Você que tem caminhado em humildade. Você que tem buscado a servir a Deus com humildade, servir sua família com humildade. A humildade, o autor diz assim, o autor diz isso. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Então não é você ficar se desprezando, se menosprezando, mas é você não ser egoísta. Isso é humildade. A vida em comunidade também exige gentileza. Gentileza, nós precisamos cultivar a gentileza, a educação. Educação que se aprende em casa. Tá aí, a Adriele comentou, compartilhou, ela é professora. Tem mais professores aqui? Eu sei que tem. Tem mais professores aqui? Você vê hoje o nível de educação dos alunos, às vezes chega a extrapolar os limites, porque falta educação. E educação se aprende aonde? Em casa. Então, aonde faltou educação? Faltou educação dentro de casa. Você que tem filhos, corrija os caminhos dos seus filhos. Ensine a educação. Ensine-a a ser pessoas gentis, educadas. Corrija o seu filho. Não tenha medo de corrigir o seu filho. Corrija, coloque disciplina, coloque limites. Isso é saúde para o seu filho. Saúde, inclusive, emocional e saúde espiritual, porque você está dando um caminho reto para o seu filho andar. A vida em comunidade, ela exige gentileza.
Porque sempre no meio de um grupo nós teremos pessoas um pouco difíceis. Às vezes na casa alguém é um pouco mais difícil de relacionamento. Parte às vezes da personalidade da pessoa. Às vezes num grupo, e sempre haverá, num grupo, numa igreja, num local de trabalho, vamos usar os dois ambientes que a gente está falando, a família, igreja e biológica. Sempre haverá pessoas um pouco difíceis. Talvez essa pessoa um pouco difícil seja você. Alguns reconhecem, falam, eu sou um pouco difícil, eu não sou muito fácil de lidar. E você é uma pessoa inteligente, você sabe que essas pessoas que são difíceis, elas são fruto de carências enormes no seu coração, são buracos negros dentro do seu coração, tamanha carência, insegurança. Então pessoas que às vezes demonstram arrogância, pessoas que são difíceis de lidar, são um poço de insegurança, dentro do seu coração carregam muita insegurança. Então sempre no grupo haverá pessoas difíceis. E não vai ter como, você vai tirar uma, vai surgir outra. O que nós precisamos fazer? Precisamos aprender a lidar com isso. Que oportunidade que essa pessoa difícil tem de ter o seu caráter tratado, e começar a ser uma pessoa um pouco melhor, começar a ser uma pessoa um pouco mais tranquila, começar a ser uma pessoa com um pouco mais de humildade, com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de gentileza, com um pouco mais de saber esperar, saber que existem pessoas diferentes. Às vezes, tem pessoas que você, ao contrário, você não é aquela pessoa difícil, mas você tem que conviver com a pessoa difícil também. E a pessoa difícil vai te dar uma oportunidade de você crescer mais, de você desenvolver mais a sua vida, de você se aprofundar mais. Então, um membro da família, né, pode ser tolo, mas ele ainda é parte da família. Um membro da família, ele pode até ser tolo, mas ele ainda é parte da família. Que boa mensagem para você começar seu dia, não é verdade? Que boa lembrança para você começar seu dia, que boa reflexão para você começar o seu dia, porque com certeza você encontrará pessoas difíceis hoje. Talvez, olhando até no espelho, você encontrará uma pessoa muito difícil de lidar. E o Espírito Santo vai te ajudar, em nome de Jesus. Nossa compatibilidade em conviver uns com os outros, a nossa compatibilidade, ela não é sermos iguais. A nossa compatibilidade não é sermos iguais. Estava essa semana conversando com alguns líderes da nossa igreja, dos ministérios aqui da igreja, e sempre converso com os líderes dos grupos, as células. Às vezes eu vejo algumas atitudes, que eu estou há 10 anos liderando essa igreja, que não tem nada a ver comigo. Não é com certeza a atitude que eu tomaria. Não seria a postura que eu tomaria. Mas não quer dizer que todo mundo tem que ser igual a mim. Não quer dizer que todo mundo tem que ser como eu. Eu tenho o meu papel, a minha responsabilidade, mas não significa que todo mundo tem que ser como eu. O que eles não podem ser é não parecido com Jesus, não é verdade? O que eles não podem ser é não parecido com Jesus, mas eles podem ser diferentes. Então a unidade, ela não vem com a conformidade. A unidade, ela vem com a ação do Espírito Santo de Deus. Então aprenda a ter respeito com as pessoas, ter gentileza com as pessoas. A vida em comunidade exige ética. Hoje, né, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Aqui, principalmente na internet, às vezes na sua rede social. Toma cuidado que você vai falar, vai expor. Principalmente quando se refere a outras pessoas ou até situações íntimas que você tem vivido. Compartilhe aquilo que você deve compartilhar,
Mas tome cuidado no que você vai compartilhar. Às vezes pessoas que abrem o coração ali no Facebook, numa postagem, não faça isso. Isso não é bom. Isso não é bom você fazer. Você está aqui, é lógico, você está aqui compartilhando, você está aqui interagindo com a gente, é sempre cuidadoso, dificilmente, raramente aparece algum comentário ruim aqui, estranho, Normalmente comentários que são importantes, como pedidos de oração, situações às vezes delicadas que a gente está passando e a gente coloca. Mas a gente sempre tem que agir com ética. Você quer ser um bom cristão, tenha ética. Se alguém veio e falou alguma coisa para você, abriu o coração para você, guarde para você. Não conte para a próxima pessoa. Você já está cansado de ouvir isso. Talvez o que falta para nós, é a gente praticar. Quantos pastores sem ética nenhuma sobem nos púlpitos, começam a pregar e querem falar, resolver os problemas, as coisas que as pessoas estão compartilhando para eles. Às vezes até expondo para a comunidade situações que não devem ser expostas. Situações que não devem ser expostas, situações que são de gabinete, situações que são de intimidade, situações que são de cuidado, às vezes coisas que ferem o próprio líder. E ele começa então a faltar com ética, começa a compartilhar coisas que não deveria compartilhar com outros irmãos. Ei, pastor, para com isso. E você também, se tem a Maria beira de cerca aqui, tem que parar com isso, de compartilhar a vida das pessoas. Se elas não te autorizaram a compartilhar, não compartilhe, não fale. Essa mensagem, ela é muito importante. A fofoca, a maledicência, ela tem que ir embora das nossas comunidades, também de dentro da nossa família. Quantas famílias, que dentro de si são corroídas pela falta de ética, às vezes entre o esposo e a esposa estão resolvendo um problema e aí eles expõem tudo para os filhos, não deveria expor, tem coisas que não deve expor. Às vezes com os filhos fica aquela confusão, um criando intriga com outros irmãos, criando intriga com irmãos. Isso deve ser cessado, a fofoca, a maledicência, ela deve ser cessada em nome de Jesus. Para a gente finalizar, a Bíblia fala, Hebreus 10, 25, e guarde isso no seu coração. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Talvez você deixou de congregar por problemas, por correria, por dificuldade com alguém, por falta de interesse, por falta de vontade. Talvez você deixou de congregar por algum motivo. Não somente nós devemos congregar quando a gente quer, mas nós devemos congregar sempre. Em nome de Jesus. Nós devemos congregar sempre. Então, a vida em comunidade vai exigir constância. Vai ter muitas coisas que você fala, eu preciso organizar minha vida. Eu não posso continuar desse jeito. A primeira coisa, às vezes, que a pessoa pensa em cortar é o seu tempo em comunidade, é o seu tempo na igreja. Ela vai, não vou parar de ir no culto, vou uma vez por mês só, porque eu estou muito corrido. Ela não pensa em diminuir o tempo dela na rede social, na internet. Ela não pensa em diminuir o tempo dela vendo a novela. Ela não pensa em diminuir a carga horária de trabalho dela ou o tempo desperdiçado com inutilidades. Mas a primeira coisa que ela pensa em diminuir, ela acha que é o que está atrapalhando ela e prejudicando é a vida em comunidade. Jamais, meu querido. Nós precisamos cultivar essa vida em comunidade. Nós fomos criados por Deus e nós temos uma missão, a missão de levar o Evangelho. Nós não faremos isso sozinho, nós faremos isso em comunidade. Nós vamos orar. Eu estou vendo aqui alguns pedidos de oração. Sueli pedindo oração pela filha, Raíza, que está internada com dengue. Nós vamos orar aqui orações hoje pelo Tarcísio
Tarcísio José Bezerra, esposo. Vamos orar por ele. A Sandra está pedindo oração pelo Eric Leonel, está na UTI devido a um acidente. Oração por casamentos, por famílias. Oração pelas solteiras aí, pelos solteiros que estão aqui. Né? Que Deus coloque uma pessoa especial no seu caminho. Oração pela Jussara, completando. Nossa, Jussara, 45 anos de casamento. Que bênção. Que Deus te abençoe. Sônia, de sabedoria ao meu filho, Oswaldo Neto, que fará concurso nesse domingo. Charles, uma porta de trabalho. Isso, aí ó. Edilvernio, tá aqui, desculpa se eu li errado teu nome, Ed Overnilo, talvez, né, seja o sobrenome. Oração pelo encontro com Deus das mulheres, a IPI. Vamos orar. E pelos pedidos que já têm chegado até nós, né, nós vamos orar por eles, abençoando, né, cada um de vocês, as nossas vidas e família. Vamos orar juntos, meus queridos, vamos colocar diante de Deus nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos agora, essa manhã. Eu agradeço ao Senhor por chegar ao final de mais uma semana em oração, buscando o Senhor, se fortalecendo. Nós damos graças a Ti, porque o Senhor é bom. Senhor Jesus, que a Tua presença, Pai, venha sobre cada pessoa que está aqui, Senhor, pedindo orações. Senhor Deus, orando por pessoas, clamando por pessoas, que o Senhor venha sustentar com a Tua presença. Eu declaro cura sobre aqueles que estão enfermos. Eu abençoo, Senhor Deus, os casamentos, aqueles que estão com crise no casamento, e aqueles, Pai, que estão orando por uma pessoa nas suas vidas, Pai, uma pessoa que possa formar uma família, um casamento, Senhor. Nós oramos pelos filhos, nós oramos, Pai amado, pelas famílias, nós oramos, Pai amado, pelo futuro dos seus filhos. Nós colocamos diante do Senhor. Também, Senhor Deus, crianças, pessoas que estão passando por situações gravíssimas de saúde. Nós oramos pela libertação, pela cura dessas pessoas, Pai. Oramos, Pai amado, entregamos as Tuas mãos em gratidão, Senhor, crendo que o Senhor fará um milagre na nossa vida. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe grandemente. Sábado e domingo nós não temos devocional, a gente volta segunda-feira. A gente se vê aqui às 6h59 da manhã. Tenha um ótimo dia.